E aí galera, estou aqui hoje de Pokémon amarelinho para chamar atenção para uma dica da hora. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade extracontratual do Estado, aquela responsabilidade em que o Estado e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público têm sobre danos que eles causarem a particulares, pessoas como nós. Então imagine a seguinte situação, vamos trazer para a prática, porque direito administrativo é direito prático. Pensa no seguinte, se um ônibus de uma empresa bateu no seu carro, qual é o procedimento? Então vamos aqui para o slide. Então olha só. Nós temos aqui, primeiro, o paciente, a pessoa que sofreu prejuízo, que pode ser ou não usuário do serviço. Então, eu que estou no carro não preciso ser usuário do serviço para que o Estado me indenize e tenha responsabilidade objetiva. Então, eu, paciente, vou mover uma ação contra a pessoa jurídica. Perceba que eu só tenho 5 anos para fazer isso. Vou mover ação contra a pessoa jurídica. Que pessoa jurídica é essa? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão. Então eu estou dizendo que as pessoas jurídicas são aquelas de direito público e de direito privado que necessariamente prestam serviço público. Água tratada, energia elétrica, vamos falar também em transporte, vamos falar em todos os serviços, como por exemplo correio e etc. Lembrem-se que bancos não prestam serviço público. Educação e saúde prestado por particulares também não é serviço público. Um outro ponto importante, movo contra a pessoa jurídica, essa pessoa jurídica tem responsabilidade objetiva, porque foi da ação do seu agente que eu recebi meu prejuízo. Essa pessoa jurídica vai então mover uma ação regressiva contra o seu agente público. Professor, é obrigatório a ação? É obrigatório o processo de ação regressiva? É obrigatório sim. O indivíduo, o agente público, tem responsabilidade subjetiva. O que significa? Que a administração tem que comprovar culpa e dolo, nexo de causalidade e quantificar o dano. Então ele vai ter a oportunidade de exercer ampla defesa e contraditório. O agente causador não pode ser atingido diretamente pelo paciente. Você, paciente, processa a pessoa, de acordo com a jurisprudência do STJ, tome nota, a pessoa jurídica só pode instaurar ação regressiva após sentença condenatória transitada em julgado. Movendo a ação regressiva, o agente causador terá a oportunidade de se defender, ampla defesa e contraditório, devido ao processo legal, aquela coisa toda. Se ele for inocente, a administração assume o prejuízo sozinha. É o dever de toda a coletividade assumir aquele prejuízo. Mas, se o agente causador, se o agente público causador é culpado daquele problema, daquele acidente onde o ônibus barrou o meu veículo, então esse agente deverá ressarcir a administração. A administração tem, nesse prazo, um prazo imprescritível. Nós temos 5 anos. A administração contra o agente é o quê? Imprescritível. Nós contra a administração, responsabilidade objetiva. A administração contra o agente, responsabilidade subjetiva. Essa é a dica de hoje. Um grande abraço, gente. Até mais.